Tem, as pessoas elas querem ter o resultado sem passar pelo processo. Boa. E não acontece. Não existe. Não existe. Isso é uma ficção. Na vida real, a vida real ela é diferente e ela não, às vezes ela pode não te dar outra chance. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico com seu host Thiago Prado, direto de Boston, Massachusetts, a capital do brasileiro, aqui na terra do Tio Sam. Bem-vindos a um estúdio novo, cara nova, conteúdo novo, tudo com muito amor e muito carinho para você que me acompanha da Austrália, do Japão, do Brasil, da Europa, das Américas. Você aí que já curtiu o canal, que segue, que acompanha, muito obrigado. É por você que a gente faz cada episódio com muito amor e muito carinho. E a partir de hoje, começamos uma pegada nova para o empreendedor imigrante ou para aquele brasileiro que pensa em empreender aqui na terra do Tio Sam. Esse episódio é para você, fica comigo até o final, porque hoje eu trago um cara fora da curva, Reginaldo Santos. A gente vai falar de gestão prática e decisiva. O cara é foda na área da construção civil, vários imóveis que ele já fez. Hoje aqui no bate-papo eu nem lembrava, falei, pô cara, te conhecia 5 anos atrás fazendo uma apresentação para investidores antes da época do Covid. Ele falou, de lá para cá eu já fiz mais de 100 casos, tô brincando, mas ele vai falar o número certinho mesmo. Nada melhor que o Reginaldo. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, muito obrigado. Sem contar que o cara tem uma voz, viu? Que isso, Lombardi? O cara aqui puxa contigo. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e principalmente estreando, né, esse novo estúdio que eu achei sensacional. Muito bacana. Vocês estão de parabéns, eu adorei. Achei muito bacana mesmo. Ficou muito legal. E parabéns pelo seu trabalho, de toda a equipe, que a gente sabe que precisamos de uma equipe para fazer o trabalho acontecer. Sem dúvida, Reginaldo. Eu não conseguiria fazer isso sem o Lucas e o Matheus que estão nos bastidores aqui, ó. Os caras dando sangue, suor aqui, lágrimas junto comigo nesses últimos dias. E a equipe de construção, né? Os caras entregaram em 1 mês, então igual os jovens que trabalham contigo aí, o Brian que fez a construção aqui, quero dar um alô pro cara. O cara entregou na hora, como prometido, quase igual esperado. Mas ficou muito legal. E é como eu te falei, eu sou apaixonado por LED. Então, é a coisa que eu chego e me chama a atenção é o LED. Não, e depois você vai mandar aquelas fotos pra gente postar, pra gente fazer na edição do vídeo aqui, porque você tem umas casas que você me mostrou aí, assim, que é fora da curva. Sensacional o trabalho que você faz. Eu acho que sempre você tem que colocar algo a mais. Boa. Né? Sempre é essencial você colocar algo a mais no seu trabalho. Porque o seu retorno, ele depende do que você coloca, né? Então, eu entendo que a vida ela é baseada no que você merece. Se você prometeu um, entrega 2. Exatamente. Exatamente. Se você prometeu, entrega 2. Se você quiser um retorno melhor, tem que ter uma entrega melhor. Conta aí, cara, você chegou aqui nos Estados Unidos quando? Eu cheguei em fevereiro de 1995. Caraca. Fevereiro de 1995. Nevando, desci aqui no aeroporto. Pegamos um táxi para Acton. Não, na verdade, Ayer. Lá que longe. situação. Longe. Aí a gente chegou lá, ficou uma noite na casa da pessoa que nos recebeu. E no dia seguinte ela nos levou para a casa da irmã dela, que era melhor. Acabamos ficando lá 3 dias e viemos para Everett. E aí, com quanto tempo que você começou sua primeira empresa nos Estados Unidos? Na verdade, eu vim aqui nos Estados Unidos para ficar somente 4 anos. Ok. Eu acabei ficando 4 anos e meio, voltei ao Brasil e a minha intenção era fazer narração de futebol para televisão no Brasil. Certo. E cheguei a entrar em contato, na época eu morava em Santa Catarina, entrei em contato com a RBS,
que era a maior rede do Sul, é a maior rede do Sul, ou era, e ficou acertado que eu faria uma narração teste ao vivo no estádio. Só que o problema foi que no ano 2000, o Gama entrou na justiça contra a CBF e não teve campeonato brasileiro. Caraca. Foi a Copa João Avelange. E nesse meio tempo eu falei, não vou esperar. Voltamos para cá, isso no ano 2000, e abri minha companhia em 2004. Aí de 2000 a 2004 você trabalhava? Aí eu trabalhava também. Comecei a trabalhar, comprei. Na época eu tinha um Voyage. Voyage vindo do Brasil. Ele era feito no Brasil e vendido aqui. Sim, o Fox, né? Sim, o Fox, exatamente. A gente colocava turbo nesses carros quando era moleque, tu lembra disso? Eu lembro. Então então eu comecei desse jeito. E ele tinha um rack em cima, então dava para colocar uma escada ou alguma coisa que não coubesse dentro. E aí você começa e vai. E foi para construção e mão na massa. E continua e vai embora. Aí depois de um tempo, eu queria muito aproveitar os meus filhos. Foi uma coisa que eu fiz que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, foi ter aproveitado. Eu sempre digo o seguinte, eu vivo com tanta intensidade que eu não tenho saudade. Boa. Eu acho que isso é a minha opinião, é o que eu vejo, que quando você tem saudade significa que você não viveu 100% aquele momento. Boa. É a minha visão. Então eu sempre digo que eu vivo com muita intensidade e eu não tenho saudade. E hoje, aos 55 anos de idade, eu vejo que muita gente, elas não puderam aproveitar os filhos. Várias. Muito. E isso é uma das coisas que elas mais sentem. E também os filhos. Porque a gente sabe que os filhos, eles precisam do pai e da mãe. Sem dúvida. E... Por isso tem muito moleque perdido aí, sem pai. Exatamente. Pai não tá então, quando você consegue juntar isso, não há dinheiro. Receita de sucesso. Exato. Mas como que você conseguiu fazer isso? Qual que era o segredo? O segredo é uma escolha. Você tem que fazer a escolha. Então você não cresce muito financeiramente. Certo. Então por alguns anos você não teve aquele trade-off. Exatamente. Você fez o trade-off, falou assim, cara... Você decide o que você quer. A vida é feita de decisões. Boa. E você sempre tem as opções. Você pode escolher... Porque tem uma... Porque tem muita gente... É interessante você falar isso. Desculpa, continua. Não, eu ia dizer que é o seguinte, tem até uma piadinha, né, que diz que o cara trabalha para ficar rico e depois quando ele fica muito rico, ele vai pescar. E tem aquele que ele pesca a vida inteira e continua pescando. Correto. Então você fala assim, o que é mais importante? Mas aí você já viu aquele outro ditado que é que se você não está feliz com o que você tem hoje, você nunca vai estar feliz com o que você tem amanhã? Exatamente. É literalmente isso. E um dado muito, muito grave é que segunda-feira, às 8 horas da manhã, é o horário que nós mais temos ataques do coração. Porque as pessoas estão acordando para uma nova semana para fazer algo que elas não querem fazer. Uau. E o coração não aguenta. Não aguenta. Então eu acho que isso é importante. E fica fácil de você decidir as coisas. Você vê, essa é a opção A e a opção B. Boa. Eu posso trabalhar bastante agora, mas eu não vou aproveitar meus filhos. Então, fica fácil, você escolhe o que você quer. Isso é verdade não só para o imigrante, mas para todos os pais que estão acompanhando a gente aqui. Muitos trocam. Mas aí a questão é, pô, cara, tem que pagar as contas, eu quero prosperar, e se eu não fizer até tal ano, eu não sou bom o suficiente. Já escutou isso? Eu já ouvi isso. Eu tenho que ter 1 milhão até 30, eu tenho que ter X até 40. Se você pensava dessa forma também ou não? Eu cheguei a pensar dessa forma, que eu tinha que ter algo até tal idade. Depois eu pensei, mas peraí, se eu for focar muito nisso agora, eu vou ter que deixar os meus filhos de lado. Boa. Então eu preferi ficar com os meus filhos, porque eu sempre sou o seguinte, viver agora. Boa. Então eu já estava vivendo bem, não precisava de muita coisa. Sim. Mas eu decidi aproveitar. E aproveitei muito bem, tanto é que eu digo, eu não tenho saudade de nada do que se passou. Maravilha. Absolutamente nada. Poucos empresários conseguem falar isso, viu, cara? É uma coisa que a gente vê muito, né? A galera fala, pô, me arrependi disso, me arrependi daquilo. Isso é um ótimo conselho pra galera jovem. Não existe arrependimento de maneira alguma. E aí agora vem o próximo passo. Qual que foi o ano que você bateu o seu primeiro milhão? 2020. Boa. Para você ver, todo esse tempo, de 2000 até 2020,
E você estava com quantos anos? Eu tô com 55. Então você estava com 50 anos. 50 anos. Então, aos 50 anos você fez seu primeiro milhão. Sim. Não, é importante isso, porque tem aquela galera jovem que quer um negócio ontem, né? Tem, as pessoas elas querem ter o resultado sem passar pelo processo. Boa. E não acontece. Não existe. Não existe. Isso é uma ficção. Na vida real, a vida real ela é diferente e ela não... Às vezes ela pode não te dar outra chance. E tem um ponto que você trouxe aí. Não é nem outra chance, tá? Tudo que é construído de uma forma errada não dura muito tempo. A gente que tem esse tempo de América, que a gente já viu muito aventureiro. Exato. Que entra e sai. E eu acho que a nossa finalidade como seres humanos é deixar o mundo melhor do que nós encontramos. Certo. E como é que você faz isso com a sua vida? Eu entendo que através dos nossos filhos. Sem dúvida. Nós temos que criar filhos melhores para que eles possam fazer um mundo melhor. Se tornar um ser humano melhor. Exato. Não passar para frente aí os traumas que a gente herdou na infância. Então a gente procura fazer isso. Então não existe arrependimento. Tanto é que se você me perguntar, você mudaria algo? Nada, nenhuma vírgula. Até os erros que eu cometeria de novo, que eu aprendi com eles. Não, os erros são importantíssimos, né? Como é que fala? Os scars da vida. Então você começou ali naquela pegada bem modéstia, valorizou o tempo de família, aquela qualidade. E foi o quê? Depois de 20 anos de América que você bateu o seu primeiro milhão. Sim. Uau. Exatamente. Muita gente preocupada com isso, vive com ansiedade, desesperado. Quantas pessoas que a gente não conhece? Eu até tenho não é uma brincadeira, mas às vezes as pessoas falam, mas você não está com cabelo preto ainda? Você está pintando cabelo? Não estou pintando cabelo. Eu falo, porque eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Mas os problemas, eles batem na porta o tempo todo. Sim, né? sim. O tempo todo. Mas o negócio é o seguinte, tudo passa. Passa. Tudo passa. Esses dias até eu gravei um vídeo pro Instagram e falava sobre isso. Eu cheguei em casa e naquele dia foi um dia de muitos problemas. Eu sentei, liguei a câmera e na câmera eu falei assim, olha, tudo passa. Certo. Os momentos bons passam, os ruins passam. Se você está curtindo um momento bom agora, aproveite muito, porque ele vai passar. Certo. E em seguida vem um momento ruim. Durante o momento ruim, você só tem que acreditar que aquilo vai passar. É temporário. E em seguida vem um novo bom momento novamente. E vem. E tem um professor da Harvard, eu não tenho esse livro aqui, acredite ou não, dentro dessa biblioteca todinha, ele está na minha outra biblioteca lá em casa. Muitos livros importantíssimos. Dr. Howard's Life. Ele fala sobre isso, pontos de inflexão. Cada momento na vida, de uma forma matemática falando, ele é um ponto de inflexão. Você escolhe se você vai tê-lo como um ponto de inflexão negativo ou positivo. Exato. Essas oportunidades, esses momentos é que vão fazer você crescer. Porque se você entender que você está tendo um excelente momento agora, se você entender que ele também não vai durar para sempre, sim, vai chegar um momento que as coisas não vão estar tão boas. Já um grande sábio dizia, a vida é feita de momentos. A vida é feita de momentos. Momentos de amor, momentos de felicidade, momentos de amizade. Momentos de amor. Esse era um programa meu na rádio. Sério? Me conta aí no Brasil você então fazia rádio. Eu fazia rádio. Eu comecei a trabalhar, acho que eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos, como açougueiro. Depois fui para o Exército em 1987. Certo. E depois disso eu saí, e até inclusive a minha primeira entrevista no rádio não foi muito boa. O gerente me virou para mim e falou assim, eu cheguei para ele e falei assim, olha, ontem à noite eu conversei com o Ed e eu tô no quartel e eu tô querendo trabalhar de locutor. Uau. Ele virou para mim e falou assim, olha, com esse regionalismo você só vai fazer programa caipira em AM e olhe lá. Mas não foi tão ruim, porque assim que eu saí de lá, ele também me disse o seguinte, olha, você pode mudar isso, esse regionalismo você consegue eliminar. E foi o que eu fiz. Eu eliminei o regionalismo que eu tinha, que era muito forte, e consegui trabalhar no rádio. E o meu primeiro programa foi esse.
Momentos de Amor, Que com isso. Reginaldo Santos. Aquele da meia-noite com essa voz tua? Era das 10 da meia-noite, exatamente. Então Legal. foi uma época muito bacana. Foi assim que você conheceu sua esposa, né? Foi assim que eu conheci ela, foi assim que ela se apaixonou. Conheceu aquela voz e falou, peraí, eu quero ir lá conhecer esse cara. Aí viu sua Exato. personalidade. Rádio é uma coisa mágica. Ela pediu sua mão. Na verdade, foi também muito interessante essa parte de Viamão. Aí depois eu trabalhei um ano nessa cidade dela, em Minas Gerais, e peguei férias e fui para Santa Catarina. Aham. No último dia de férias em Santa Catarina, eu consegui esse trabalho no rádio. E como já era uma emissora muito maior, era a Rede Cidade, né, do Rio de Janeiro, eu falei, eu não posso perder. Eu falei assim, olha, eu vou ter que ficar aqui. Só fui lá buscar as minhas coisas, voltei para Santa Catarina. Depois de 7 meses, voltei. Aí eu já estava trabalhando em outra cidade, em Santa Catarina, que era perto da TV, que eu queria TV. E voltei para Minas Gerais e falei para ela assim, escuta, vamos morar comigo? Ela falou comigo, não, aqui em casa não é assim, não, meu pai não deixa nunca. Falei, então vamos casar. Então pronto. 5 meses depois a gente casou e fomos para Santa Catarina. Aí a única forma de morar junto era essa. Casando. Pronto. Vamos casar. E relacionamento naquela época era difícil, né? Não tinha WhatsApp à distância. Era difícil, ela ligava para mim, né? E a gente falava pelo telefone, muitas vezes enquanto eu estava trabalhando, no meu horário de trabalho. Mas às vezes você coloca lá as músicas para passar, comercial, e você Não, sim. ali por trás você tá... Dá pra mexer o doce, dá pra mexer o doce, mexe o doce. Exatamente. E, cara, mas é muito legal. Aí você veio parar nos Estados Unidos, abandonou a carreira de rádio, seu sonho de TV, veio pra construção, rodava num voyagezinho com a escadinha em cima, prestava serviço pros outros no começo. Exato. Quando que você decidiu começar a sua empresa mesmo? Falou 4 anos depois? 4 anos depois, em 2004. Aí eu fiquei com essa companhia, quer dizer, ela está aberta até hoje, mas hoje eu mudei um pouco, né? Então hoje já não está mais na área de siding e roofing. Hoje Mas você começou lá no siding e no comecei roofing? no siding, exatamente. No siding. E aí siding, várias casas e Pauleira, e vai embora. porrada. É sol, é E chuva. quando é que neve. você decidiu expandir o negócio para a área de construção civil? Essa pergunta, para responder ela, volta naquela fase dos filhos. O meu Certo. filho mais novo é o mais independente. Certo. E ele resolve as coisas dele sozinho. Então ele já estava com 10, 11 anos. Aí eu falei assim, acabou a minha jornada como pai. Aí eu falei, vou ter que fazer outra coisa agora. Foi quando entrou a área de comprar uma casa velha, reformada e vender. Então em 2017, nós compramos a primeira casa, que era uma casa de 2 famílias, que quando eu passei em frente a ela, eu falei assim, vou comprar essa casa e fazer 6 unidades. Passou um tempo depois, eu fiquei sabendo que ela estava à venda. Eu fui lá e falei com o cara, eu falei assim, escuta, eu gostaria de comprar essa casa, quanto você está vendendo? Aí ele pegou e falou assim, olha, eu devo 200 mil e eu quero 200 mil em cima. 100 mil para mim, 100 mil para minha irmã. Eu falei assim, tá fechado então. Eu falei assim, e outra coisa, eu deixo você morar na casa, eu vou ter que entrar na prefeitura para conseguir transformar de 2 para 6. Para pegar o permit, aprovar tudo e tal. Nesse tempo você pode morar de graça. Você não precisa me pagar aluguel. Pronto, o cara me adorou. E era short sale essa aí? Não. Não. Não, tudo normal. Um dos irmãos morreu, sobrou um e outra irmã. Então foi um probate. Não chegou nem a ser. Não chegou nem a ser probate. Eles tinham a casa, Ele né? tinha casa lá, já tinha tudo resolvido? E aí, a coisa que ele mais gostou foi isso, né? Você pode morar na casa de graça. Fiquei. Ele pegou e recebeu uma oferta de 80 mil dólares a mais. Ele não aceitou. Uau. Ele falou assim, não, essa casa é do Reginaldo. Boa. Eu falei, legal. E algumas pessoas, quando eu disse assim, não, essa casa, ele vai poder morar aí de 6 a 8 meses de graça. Eles falaram, você tá doido? Deixar o cara morar de graça? Cobra aluguel. O aluguel não custaria 80 mil. Não. O aluguel teria talvez Mas o valor... eu perder... Mas o valor projeto... emocional, e o valor emocional Exatamente. dele no imóvel onde que ele estava ali. Então eu acho que, por exemplo, quando eu aprendi uma coisa, negócio bom é quando é bom para os dois lados. Se for só para um lado, não é bom. Um grande amigo meu judeu já falava isso. Se o negócio não for bom para os dois lados, não faça, porque o outro lado vai ficar com o gosto azedo na boca. Exatamente. Então eu acho que, por exemplo, quando eu disse para ele, eu acho que você tem que pensar, eu acredito que você tem que pensar no outro. Quando você pensa no outro, as coisas ficam mais fáceis. Fica. Porque nós vivemos em frequências. Onde você estiver com a sua frequência, tudo vai se resolver. Se você não está satisfeito com a sua vida no momento, você precisa trocar de frequência. Tem. A mesma pessoa, ela não consegue resultados diferentes. Não. Se ela não trocar. Se ela não sair daquele ecossistema, se ele não sair daquela influência, né, que você tem no dia a dia. Exato. Isso é verdade para a empresa também? Claro.
Né? Todos. Para todos. Se você está num ambiente tóxico, onde que você vê que não tem como mudar, para que você fica ali? Se não está alinhado com seus valores. Não adianta. Mas essa é a questão de você viver com intensidade. Correto. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, troca de trabalho. Vai fazer outra coisa que você gosta, que você acorde e fala assim. Porque uma das coisas que eu nunca gostei de falar foi sextou, ao final de semana chegando. O meu dia favorito é a segunda. Boa. Porque eu acho que a segunda ela é com um problema que você teve e você precisa resolver. Você tem a segunda que você tem a oportunidade de começar de novo. Cara, eu amo a segunda também. TGIM, Thank God It's Monday. Thank God It's Monday. Exatamente. Eric Thomas, é isso aí. Então, se você fizer o básico... Básico, bem feito. Já está muito... Me conta aí a sua empresa, você começou a cair para esse mundo de compra, venda, reforma de casa, e qual que foi a maior dificuldade que você teve nesse processo? Eu acho que o maior erro foi... A minha esposa fala que eu acho que junta essa questão de muita intensidade. Certo. Então, foi entrar e comprar muitas casas. Muito projeto. Muito projeto. Foram muitos. Só que... Qual foi o máximo de projetos que você tocou de uma vez? Eu acho que... eram 10 casas de uma vez. Uau. Para quem não está preparado. Sim. E como é que você motiva essa equipe? A questão não é motivar a equipe. A questão é você ter dinheiro para todas as casas. Bom fluxo de caixa. Exatamente, que eu não tinha. Porque aí você tem que tocar 10 projetos simultaneamente, mas não tem liquidez. Exatamente. Então aí você tem que... Você espera... Você pode começar a fazer 1, 2 ao mesmo tempo. Enquanto isso, você está perdendo no dinheiro nas outras. Seu carry cost, porque você está carregando. Exatamente. Então, você termina uma, passa o dinheiro daquela, constrói a outra. Mas o custo de carregar a outra não para de chegar. E aí, quando você chega no final das 10, você não fez dinheiro. Aí o seu retorno interno cai, porque o seu custo de carregar é muito alto. Então esse foi o maior erro. Mas esse é o problema da intensidade. Sim. E se você me perguntar, faria de novo? Faria de novo. Mas dessa vez com um pouco mais de capital, né? Exatamente. Porque agora mais você de entende. Foco, que eu acho também que faltou um pouco de foco. Fala um pouco sobre isso aí. Foco é fundamental. Eu fico arrepiado. Sim. Porque foco é fundamental. Porque a gente fala assim, não, eu vou fazer isso. É igual, por exemplo, você emagrecer. Você fala assim, eu vou emagrecer. Certo. Só que você chega daqui a pouco ali num boteco, você come uma coxinha, um pastel e um caldo de cana. Disciplina zero. Cadê o foco? Cadê o foco? Então a questão é foco. Bob Proctor falava muito sobre decisão. Uma das pessoas que eu aprendi muito com o Jim Rohn e com o mentor do Jim Rohn, que é o Earl Schoaf, que era o Earl Schoaf. Adoro esse cara. Mas em matéria de decisão, Bob Proctor dá uma aula incrível. Certo. A decisão, ela é a questão do quadro que eu encontrei ali fora e você falou assim, esse aqui é o meu lema. Estou queimando os meus barcos. Correto. Ou estou queimando as minhas pontes. Não tem plano B, cara. Não tem plano B. É plano A, foi o que eu te falei. Olha aqui, há 1 ano atrás eu decidi fazer isso aqui. Eu planejei por 1 ano sair da empresa que eu criei, que fatura hoje 50 milhões de dólares de prêmio, receita recorrente mais ou menos 10 milhões, para criar uma escola para empreendedores brasileiros, por enxergar essa carência e perceber que todos os mentores que estão ali fora dividem o tempo deles entre sobreviver no negócio deles e ensinar os outros. E quando você corre atrás de 2 coelhos, você pega nenhum. Exato. E quando eu decidi dedicar a minha vida e o meu legado para construir a próxima geração de empreendedores brasileiros igual a você aqui, porque eles precisam dessa intensidade, desse foco, dessa guia, dessa mentoria de conhecimento. Sim. Eu falei, cara, não tem como eu fazer isso operando a minha empresa. Eu tenho que sair, tenho que me dedicar 150% para isso. Perfeito. Porque não dá para fazer 2 coisas. Você não consegue. Não existe. Você não consegue. Então você fez um excelente trabalho. E é 1 ano de desenhando essa saída. Sim. Contratar um diretor financeiro, contratar um diretor de marketing, contratar o diretor operacional, contratar a pessoa que vai sentar na cadeira que eu sento. É complexo. E aí, essas pessoas são as pessoas certas. Você sai, mas continua ali para ver. Recentemente, a gente teve o diretor de marketing que não era a pessoa certa. E você já faz aquele churn. Agora eu já volto a operar
como consultor de marketing da minha ex-empresa. Por quê? Não para. Só porque você tem que entender o seu propósito e ter foco. Foco. Não adianta. Fundamental. Para limpar, eu bato muito nessa tecla para as mulheres que limpam casa. É uma ineficiência muito grande. Sim. Porque ela limpa uma casa em Linfield, depois ela corre para Andover, ela vai para Bedford, depois ela vai para Belmont, ela volta para Linfield, aí ela tem outra lá em Beverly. Falei, cara, por que você não faz um rádio de 2 milhas dentro de um centro e se torna a melhor pessoa dentro dessa região mais conhecida? Vende essas outras casas, tudo longe que você tem, e foca aqui. Eu só quero aqui nessa região. Yeah. Vai dirigir menos, limpar mais, aumenta o fluxo de caixa, mais bem reconhecida, monta um escritório regional, faz um Search Engine Optimization naquela cidade, a galera vai te achar no Google, cria um branding no Little League com as crianças, arrebentou. Exato. A mesma coisa construir casa, porque você já conhece o que? Os inspetores. Sim. Passa a ter relacionamento local. Exatamente. Os vereadores. O sistema de trabalhar dos caras. Se torna muito mais fácil. Não tem como. A gente olha os Santanas, né? Os caras só fazem o quê? Mesma região. Yeah. Eles acabam, por exemplo, teve um caso mesmo numa casa que eu decidi colocar a linha de transmissão de energia underground. Underground, né? E a gente já tinha a máquina lá à disposição, já furamos rapidinho. Bora fazer. Coloca tudo lá. Isso era numa sexta-feira. E no sábado já estava preparado para fazer o landscaping. Certo. Precisava da inspeção. Para fechar. Eu falei assim, pode fechar tudo. Fecha tudo, deixa tudo pronto e já faz amanhã no sábado, faz o landscaping, vamos terminar isso aí, nós precisamos terminar essa casa. E na segunda-feira ia ter inspeção do elétrico, porque precisa ser inspecionado. Correto. Mas eu já conheço o inspetor. Boa. Ele já me conhece, ele sabe como nós A trabalhamos. sua credibilidade. Exatamente. Eu falei para ele, quando ele chegou lá, ele falou assim, o que você quer que inspecione aí? Falei assim, olha, era para inspecionar a linha e tal, já tá, mas aí eu precisava fechar, se você me entende. Nesse exato momento, o eletricista... Você já ganhou no tempo ali. Exatamente. E nesse momento, o eletricista estava dentro da van dele. Boa. E eu estava lá conversando com o inspetor. Quando ele chegou, eu fui lá já receber ele. Aí eu conversei com ele, ele falou assim... tá tranquilo, não tem problema, eu sei como é que vocês trabalham. Aí eu falei assim, olha, o eletricista está com muito medo. Aí ele falou, deixa comigo. E aí eu falei, vem cá. Aí veio o eletricista, eu falei assim... Tremendo. O que você quer que eu inspecione aqui? É claro que vai ter que abrir tudo. E o cara surtou. O cara ficou apavorado, né? Mas aí você também não pode perder essas oportunidades, exatamente. E aí ele falou assim, tô brincando, já não é a primeira casa dele, tá tranquilo. Então esse tipo de coisa adianta muito. E é esse caso, de você estar numa área só. Sem contar que fica fácil de você, principalmente se você mora perto daquela área, você não tem que viajar. Eu tenho um tio grego, o Billy, ele me deu um conselho há uns 6 anos atrás. E é interessante esse conselho. Ele falou assim, Thiago, nunca compra casa que você não consegue dirigir até ela com 2 horas. Yeah. Porque eu tava pensando em comprar imóveis no Brasil. Ele falou, cara, nunca compra casa que você não consegue dirigir até ela, né, por 2 horas. Ele está certo e errado. Sim. Certo porque eu tenho casa de aluguel em Springfield, é uma dor de cabeça. Tenho tenho meu property manager, o cara cuida dos imóveis, é lindo, funciona. Tem 1 ano que eu não vou em Springfield olhar essas casas. Tem um baita property manager. Não é a mesma coisa que se eu passasse ali, chegou uma multa de lixo recentemente, o cara, tô pagando o cara, ele vai pagar a multa, mas algo que se eu tivesse enxergado não teria acontecido. Então, Billy tá certo. Só que hoje a gente vive num mundo de tecnologia também que, por exemplo, imóveis de Airbnb no Brasil é muito interessante. Não é ruim. Você que é um cara de Minas Gerais, sabe, Belo Horizonte não tem apartamento suficiente e de hotel. Hotelaria de Belo Horizonte é escassa. Então, existem muitas oportunidades, mas eu aprendi isso com o Billy. Não comprar as coisas que é tão longe. Fica mais complicado, né? Bem mais. E para você comprar uma casa, para você fazer esse negócio também, se você for fazer um flip ou você for construir... Pergunta, isso aí. Pergunta para você. Bora lá então. Manda. Como que você identifica uma oportunidade de investimento? Qual que é o segredo, a essência? O segredo é você saber por quanto você vai vender o que você não fez ainda. Então, seu after repair value, seu ARV. É fundamental. Então, o cara já tem que olhar para aquilo ali com o ARV dele. Exatamente. Ele tem que entender o custo de carregar aquele negócio e o custo de consertar.
Na verdade, sim, é fundamental você saber primeiro sobre a área. É uma área boa de você vender? Tá tranquilo? Tem liquidez. A segunda é você saber qual vai ser o valor quando ela estiver pronta. Pronta. Você também precisa olhar o que você tem do lado para ver se o que você vai fazer está de acordo com o local. Boa. Você não quer fazer um negócio muito grande, por exemplo, no lugar onde você tem casinha pequenininha. Exatamente. Certo. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu fiz na minha. A minha ela ficou um pouco grande. Certo. Mas eu já tinha feito uma outra casa bem do lado, que também eu já elevei. Mas a sua cidade, só para dar um background para quem está acompanhando a gente, Linfield está mudando muito, né? Tá. Então, assim, por exemplo, se já tem duas naquela região sua, provavelmente vai vir a terceira, a quarta e a quinta. Exatamente. Demora. Demora um pouco. Mas vem. Mas existe essa visão. Essa dinâmica. Ela vai crescer. Não, Linfield mudou muito. Outras casas do lado, elas vão ser vendidas, outras pessoas vão comprar, vão fazer ela maior. Ou até o próprio morador ele vai comprar e fazer uma maior. Mas você precisa entender, então, o valor que ela vai estar quando ela ficar pronta. Boa. Você tem que ter uma noção do que você... É uma coisa que me fascina na construção, é poder ver sem estar pronto. Boa. Isso é maravilhoso. Poucas pessoas têm essa capacidade, né, cara, de conseguir enxergar... Tem algumas pessoas 3D, que não conseguem ver. Em 3D, aquele futuro. Sim. Então é uma coisa muito interessante que, por exemplo, quando eu estou dentro de casa, que eu estou sentado, relaxando, eu olho e falo assim... Eu já tinha visto isso aqui antes. Então, por exemplo, eu tomei café na área da piscina, sem ter piscina, não tinha nada lá. E eu cheguei a tomar café lá. Eu falei assim, ali está o telão, aqui está a piscina, aqui está a churrasqueira. Boa. Então você tem que ver antes. E você também precisa saber mais ou menos quanto você vai gastar nessa obra. Para você saber quanto você vai poder ter de custo para você carregar essa obra. Certo. E você também, depois que você tiver esses dados, você vai saber quanto você pode pagar na casa. Isso é interessantíssimo, porque se você não souber quanto você pode pagar, você talvez vai pagar mais do que você deve pagar. Boa. Então, por exemplo, teve uma casa mesmo em Linfield que ela estava à venda por $780 mil. A gente recebeu essa casa, foi lá, olhou e tal, não era um bom negócio por causa do preço. O entry price, o preço da entrada. Mas a casa continuou no mercado. Então, depois de um tempo, falaram novamente, olha, a casa continua no mercado. Eu falei assim, ofereço $600 mil. $180 mil a menos. E só foi oferecido porque a casa continuava no mercado. Porque eu tenho uma tabela de preço que, se ficar acima de 25% o valor que eu devo oferecer na casa, por exemplo, se a casa eles estão pedindo $400 mil e eu teria que oferecer 30% a menos, eu não ofereço. Porque às vezes pode ser um insulto para a pessoa. Sim. Então até 25% está tranquilo você oferecer menos. Mais do que isso não. É uma regra. Mas nessa casa eu falei, bom, ela já está no mercado, eu ofereço 600 mil. Em seguida veio, olha, se você der 615, a casa é sua. Uau, que legal. Eu falei, uau, já que eles aceitaram 615, não, eu só posso pagar 600. Mas eu só continuei porque na minha tabela eu poderia pagar até $603 mil. Certo. Por causa do seu retorno. After repair value, pelo que eu iria gastar na casa. Certo. Então isso facilita. Você precisa ter esses dados antes de comprar uma casa. Tem muita gente que tenta fazer essas coisas sem ter o modelo financeiro na frente, né? Tem. Eu me lembro mesmo que algumas perguntas, sempre fazem esse tipo de pergunta, né? Então, uma pessoa uma vez me perguntou, falou assim, olha, tem uma casa aqui em Framingham que está para vender por $200 mil. A minha ideia é gastar 200 e eu ganho 100. Não, eu pago 200, gasto 100 e ganho 100. Não é assim que se faz a conta. Não. E o carrying cost? O carry cost, E o preço que você vai ter que pagar de porcentagem para vender a casa? Right. Então as pessoas não conseguem ver esse tipo de coisa ainda. Então por isso que, às vezes, muitas pessoas elas acabam errando. Não, sim. E quando não compram casas para fazer remodeling pequeno, que tem problema estrutural. Também tem isso. E aí o cara quebra. Quantos desses você já viu? Você vê em muitas casas, né? Eu quase não tenho esse problema. Porque você demora. Você joga no chão, mas eu não tô falando você, mas tô falando que a gente vê a galera aí fora. Porque a galera... Tem dois tipos de flipping, que é o que você faz... Sim. E tem outro que é cosmetics. Exato. Que é o passa batom na velha. Esse eu não sei fazer. Esse é uma dor de cabeça gigante. Eu não sei fazer. E tudo que pode dar errado conforme planejado, dá errado nesse modelo de negócio também. Sim. Mas mesmo na minha área que eu chego e vou demolir tudo,
também dá os problemas que são absurdos. Boa. Então, por exemplo... E como que você lida com essa pressão, com essa incerteza de tomar essas decisões aí pra tocar? Porque é um negócio estressante. Olha, você só vai saber do problema depois. O estresse é o seguinte, o estresse é o valor que você dá no estresse. Então, por exemplo, eu não dou valor para o estresse. Boa. O que eu preciso é resolver a situação. Você consegue dormir em paz? Demais. Meu cabelo não ficou branco ainda. Cara, eu também sou a mesma coisa. O negócio pode estar derretendo, o mundo pode estar parado, que eu nem... deito, encosto a cabeça ali, durmo como se não tivesse acontecido. Na verdade, quanto mais problema eu tenho, melhor eu durmo. É incrível. A minha Fala mais aí. Eu chego... Por exemplo, a pré-fase do sono, quando você começa... Você toma a pinga do Vale Verde, né? Não, nada disso. A pré-fase do sono é um dos momentos mais importantes do seu dia. Sim. Porque o grande negócio é você aprender como funciona o subconsciente para que você possa utilizar essa grande máquina que nós temos aqui dentro. Certo. Então, a pré-fase do sono é a fase mais importante, porque é a fase que você vai falar assim, olha, eu preciso resolver esse problema que eu tenho e as soluções precisam aparecer. Isso quando você está quase apagando. E aí você coloca essas perguntas, porque as grandes respostas elas vão aparecer quando você acordar. Então, por isso que é muito importante que você também tenha uma caneta e um papel, porque quando você acordar, a resposta vai estar ali. Boa. E eu tenho esse problema que eu não tenho o tempo da pré-fase do sono. Você bate e dorme. Bato e durmo. Então, muitas vezes eu chego e falo assim, não, hoje eu tô com muito problema, eu tenho que resolver. E como é que eu faço para resolver isso? Como é que eu faço? Vai ser um bom negócio? Não vai? Como é que eu resolvo isso? Certo. Mas eu não tenho a pré-fase. Eu também não tenho. Agora, quando eu tomo muito café, me afeta. Eu aprendi isso. Tomar café depois das 4 da tarde, o cold brew, aí esquece. Não, eu tava falando ainda há pouco para ele que eu antes de dormir, geralmente tomo 2 expressos. Porque o problema do expresso, assim, para quem gosta muito de café, você toma o primeiro e quando você termina, você fala, delícia. Não tem jeito de você não tomar o segundo. Não tem jeito. Aí eu acabo tomando 2 expressos, mas dentro bate da cama, durmo do mesmo jeito. Eu comprei aquele anel Ring para monitorar o sono. E ali eu descobria como que o álcool afetava o meu sono, como que meu sono era afetado de várias formas por vinho, por café, enfim. Então aprendi depois das 4, cortar, porque por mais que a gente dorme, a qualidade do sono não é a mesma. Sim, é fundamental também, claro, eu falo isso, mas é fundamental você acompanhar, porque a gente, para ter um relaxamento gostoso e acordar bem no outro dia, a gente precisa descansar, pelo menos ter um sono gostoso de, no mínimo, 80%. Sim. De full rest, né? Para descansar 100%. Sim. Menos do que isso aí, já começa a complicar. Então, às vezes eu acompanho o meu 65%, 70%, 78%, e vai. 84%. Qual o tamanho da equipe que você chegou a ter o maior tamanho de pessoas? Porque você fazia subcontrato, na verdade, né? Subcontrato, exatamente. Então a equipe direta não era tua. Não, hoje eu tô... Até na fase agora, até bem pouco tempo, a gente estava com 4 funcionários. Okay. Mas agora nenhum. Agora nenhum. Tudo é subcontrato. Tudo terceirizado. Tudo terceirizado. Então E como que você motiva esses terceirizados? É um negócio interessante. Complexo, por exemplo, né? eu acho o seguinte: a maior atração que você pode fazer para alguém querer ficar com você é você se desenvolver. Boa. Então, quando você se desenvolve, as pessoas querem ficar com você. Boa. E é um negócio interessante que eu vejo, por exemplo, o cara que faz o frame para mim, que faz todo o esqueleto da casa ali, ele está comigo desde o primeiro trabalho. Boa. E eu mesmo já postei algumas vezes textos que ele me manda dizendo o quanto é bom quando ele conversa comigo. Porque eu acho que o principal é você, por exemplo, se eu chegar aqui conversar com você e eu falar assim, Thiago, eu estou pensando em criar o meu podcast também. Boa. Não é você falar assim, dá muito trabalho, muito dinheiro, não é você me desencorajar. E o que eu faço é isso. O que eu faço é motivar as pessoas para que elas também façam o que eu estou fazendo. Boa. Porque eu acho que é o seguinte, quando você motiva a pessoa que está com você, que está trabalhando com você... Mas você não conta a verdade, crescer. Não? Mas você não conta a verdade, não? Sempre é verdade. É porque dá trabalho. Sempre é verdade. Dá
dá prejuízo, dá lucro, Porque dá bons momentos, dá péssimos momentos. Não, eu conto tudo. 2. Mas eu acho o seguinte, eu não perco muito tempo com as notícias ruins. Porque eu acho que é o seguinte, o Silvio Santos ele sempre falava isso, né? O bem sempre vence o mal. Boa. Né? O bem sempre vence o mal. Antigamente também eu imitava muito o Silvio Santos. O bem sempre vence o mal. Então, por exemplo, eu não vou ficar me perdendo tempo e ficar falando só coisa ruim para você. Eu acho que não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer melhorar. Essa é a intenção, sempre. Então é o seguinte, vai ter trabalho? Vai, mas o que não dá trabalho? Boa. Se você quiser viajar e você não tiver dinheiro, você sofre. Se você tiver que trabalhar para ganhar dinheiro para você viajar, o sofrimento é você trabalhar. Agora, se você fizer a coisa que você gosta de fazer, bem feito, não tem sofrimento. Não tem. Então você vai se divertir enquanto você está trabalhando. Isso aí. E você, por exemplo, eu imagino você, nesse ano que você ficou imaginando isso aqui, você já estava imaginando, poxa, vai ser legal, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso e aquilo. Foi uma fase interessante. E hoje você está tendo esse prazer, porque isso aqui não é trabalho. Não é. Não para você. Para mim é um evento diferente vir aqui, sair do que eu estou fazendo e vir aqui e falar com você. Mas para você não está sendo um trabalho. Sem dúvida nenhuma. Então, para mim, aí para mim também é diferente, que como eu sempre gostei de rádio e TV... Isso aqui também não é um trabalho, é uma diversão. Isso aqui é sempre bem-vindo. Maravilhoso. Sempre bem-vindo. Olha, é muito legal escutar essa história tua. E assim, no seu melhor ano, se você quiser dividir, qual foi o número que você mais fez? Qual foi o valor que você mais ganhou no seu melhor ano? Cara, eu acho que um ano que foram vendidas 3 casas, mas é aquele negócio, você não fica com o dinheiro. Não, sim, mas quanto você chegou a vender? Mas, por exemplo, passou de milhão. Passou de milhão de dinheiro que foi reinvestido. Boa. Entendeu? Boa. Porque você faz alguns trabalhos que eles são muito bons, tipo, como eu tô falando, o primeiro trabalho mesmo, eu não vi pandemia. Foi durante a pandemia, eu não vi pandemia. Eu costumo falar assim que eu não vi pandemia. A pandemia foi sensacional para a construção. Foi assim... A única coisa que a cidade me deixou um pouco contrariado é que nós tivemos que parar por 2 meses. Certo. E quando nós voltamos dos 2 meses, tudo continuou do mesmo jeito. Foi pauleira depois disso. Não, e continuou do mesmo jeito. O que você está fazendo antes, você fez depois. Não mudou nada, mas tem que parar. E agora, cara, o mundo está mudando. Inteligência das coisas, né? Internet das coisas, IoT. Nessas casas novas que você está construindo, estão colocando internet das coisas, tudo conectado, não é conectado, tudo Wi-Fi, você já chega, conversa com a casa, LED para todo lado, como que é? Olha, o tipo de casa... Monitoramento de água... Não, eu acho o seguinte, eu não tive uma experiência muito boa fazendo uma casa muito moderna. Certo. Ela não teve uma grande aceitação. Massachusetts é diferente, né? É diferente. É outro mundo. É outra vida. É outro planeta. É outro planeta, a gente não tá na Flórida. Não. Então eu tive essa experiência... Eu fiz a minha casa, e a minha casa as pessoas acham que ela é moderna. Certo. Não, ela só tem um siding diferente. O siding é de panels. Então, as pessoas acham que é moderna. Mas o formato dela, eu não poderia mudar muito, porque eu só mantive a fundação. Então, eu só alterei algumas coisinhas lá, mas não podia mudar muito. E eu também não queria mudar muito. Sim. Mas por dentro eu já fiz com mais LED, com luz que você apaga pelo telefone, câmeras de segurança e algumas coisas a mais. E em seguida, uma casa moderna. E a casa moderna não foi uma boa experiência, porque ela ficou no mercado mais tempo, e ela fica no mercado mais tempo, mas também junto veio o juro já bem mais alto. Certo. E isso fez com que as pessoas Quem gosta de uma casa moderna é o mais jovem. Boa. O mais jovem hoje ele não está comprando casa. Não. E aí a casa ficou mais tempo no mercado. E com isso eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos fazer só a casa tradicional que mais pessoas gostam. É mais interessante para quem está fazendo uma casa, você ter um open house cheio e você ter várias ofertas. Isso. E quando você faz uma casa moderna, você já elimina muitas pessoas. Certo. Tem pessoa que já fala assim, não, essa eu não quero. É interessante isso, né? Porque a galera fala, Internet of Things, IoT, eu bato nessa tecla. Não vai acontecer aqui em Massachusetts por um bom tempo. Não vai.
Não Você vai. tem razão. É. Não vai. Existem, claro, algumas casas que você olha assim, essa casa é bem moderna, mas você vai olhar, ela ficou no mercado. Não, mas e ela não é uma casa que é monitorada completamente, Não. porque eu tô pensando já pelo olho de risco, entendeu? Dos seguros do futuro. Mas enfim, aquele jovem de 22, 23 anos que tá pensando em começar nessa indústria hoje, tá pensando em flipar, tem o molecada que sai da high school, já tá trabalhando na construção com o pai ou com a mãe, acha que é Hércules, abate no peito, aquele sentimento herculeano, vou fazer dinheiro, eu vou ficar rico, vou fazer 1 milhão. Qual que é o seu conselho para eles? Vai em frente. Vai em frente. Tudo é decisão e depois da decisão... Porque, quer dizer, quando a gente fala tudo é decisão, decisão é o seguinte, a gente toma decisão o tempo todo. Boa. Né? O tempo todo você está decidindo alguma coisa. Quantas vezes a gente já não decidiu? Foi emagrecer. A gente decidiu que ia emagrecer. Só a gente não fez nada. Só não executou. Não, nada. Então é o seguinte, você precisa ter a decisão... Viu a coxinha com viu uma catupiry coxinha com a com coca? caldo de cana, acabou, né? Então é o seguinte, você precisa saber o que você quer. Né? A partir do momento que você foi lá e você falou assim, não, eu quero fazer uma casa. Olha, o YouTube está cheio de aulas de graça. Tudo tem no YouTube. O que você quer tem ali. Sim. Aí você também vai encontrar pessoas que estão vendendo cursos Sim. ali. Você pesquisa sobre essa pessoa, a outra. Enquanto isso, você vai pegando tudo que você tem ali de graça. E aí depois, quando você já está começando a entender mais, você já vai saber, ter uma noção melhor daquela pessoa que fala assim, essa pessoa vai poder me ajudar. Isso, né? os vídeos de graça é fundamental. Exato. E aí, então, quer dizer, você já teve uma noção melhor, você fala assim, o Thiago é bom para ensinar, vou comprar um curso dele. Vídeo e os livros primeiro. Os livros de graça livro. também, barato. Vídeo, livro e depois o curso. Eu vou confessar uma coisa. A minha vida só mudou depois do primeiro livro. Boa. Só depois do primeiro livro. Eu não falo o problema, mas o primeiro livro eu li aos 47 anos de idade. Meus parabéns. Então, para você que está assistindo agora... Dá tempo de começar hoje. Câmera, é a minha câmera aqui? A câmera da verdade. Para você que quer mudar a sua vida, procure o primeiro livro. Pronto. Isso vai mudar a sua vida. Mudou a minha, vai mudar a sua também, que nós não temos diferença. Nenhuma. E nós não temos diferença em inteligência. A inteligência é a mesma. O que precisamos é só colocar para funcionar. Então foi isso que eu fiz. Eu li o primeiro livro que eu queria entender, por exemplo, por que tem pessoa que se dá tão bem e outras não se dão. Essa foi a primeira pergunta. E quando eu falo da pré-fase do sono, é que quando você começa a se perguntar, as respostas aparecem. Então, por exemplo, se eu falar para você aqui agora, Thiago, procura uma cor branca aqui. Você vai olhar tudo aqui e você vai ver o branco. Boa. Se eu falar assim, Thiago, agora quantas vezes você viu um livro preto? Você não vai saber quantas vezes, porque você não estava procurando aquilo. Então, quando você... Eu sempre falo o seguinte, não existe uma fórmula. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu ajudo as pessoas a melhorarem o desenvolvimento delas. E eu sempre falo o seguinte, não existe uma técnica que funciona para todos. Não. Cada um aprende de jeito diferente. Aprende diferente. Agora, existe uma pergunta que serve para todo mundo. Como eu posso ser melhor? Falou tudo. Essa é fundamental. Pai rico, pai pobre. Exato. Ele fala, pai rico, pai pobre, tá aí, é um dos livros, tá... Eu já vi. Eu sou apaixonado ali, o cara fala... No dia, eu tenho ranço de livro que te ensina a ficar rico. Então, eu rejeitei por muito tempo ler esse livro, Pai Rico, Pai Pobre, por causa da palavra rico. Eu tinha problema com rico. Sim. E olha aqui a ironia da vida, o nome do meu podcast, da minha estrutura é Imigrante Rico. Pra você ver como Porque eu não entendia que riqueza não é um cifrão. Riqueza é uma combinação de valores, fatores que te traz para abundância. Exato. E Pai Rico, Pai Pobre, o que você acabou de trazer é tão importante, é fundamental, que é como. Como que eu consigo Exatamente. isso? Como? Porque aí você começa a olhar para possibilidades. Exatamente. Então, é um negócio tão interessante que é o seguinte, por exemplo, isso aí também tá tendo na Bíblia. Eu não sou muito, não leio muito, mas eu sei. Sim. Porque é uma coisa muito falada. Certo. O que você pede, você vai ter. Vai. Então, por exemplo, a partir do momento que você começa a se perguntar, por isso que eu falo, a pré-fase do sono
Ela é importantíssima porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, a resposta vem quando você acorda, porque o seu subconsciente preparou para você e fala assim, olha, é isso que você tem que fazer. Aí você vai lá e anota e você faz aquilo. Sim. Então, você ler é fundamental para você crescer. Crescer. E, como dizia o Jim Rohn, o mais importante não é o dinheiro que você consegue, é a pessoa que você se transforma para conseguir o dinheiro. Boa. Se você melhorar, Nessa tudo jornada, melhora. Nessa jornada. Não, isso aí você falou foi o que aconteceu comigo, Ed. Olha, há 4 anos atrás eu percebi que eu não tinha capacidade de levar a empresa dos 10 milhões para os 50 milhões. Eu não tinha os skills. Por mais que eu formei de uma das melhores universidades, por mais que eu tinha um diploma, eu não passei por essa fase. Eu preciso de mentores e eu preciso de conhecimento. Primeiro passo, eu fiz um teste de Talody. E a gente vai colocar aqui para vocês aqui o Talody, tá? T-A-L-O-G-Y. Então, o Talody é um assessment, tem em português, em espanhol, em inglês, para saber as características de um CEO. E aí ele faz um assessment baseado em nota. E ali eu descobri a minha tolerância de risco era muito alta. E descobri outros fatores onde eu tinha notas altíssimas e outras que eu tinha notas negativas. Peguei esse resultado, levei para a Alessandra, levei para a Sabrina, falei, preciso melhorar 5 anos em 1. Elas falaram, é impossível. Eu falei, me testa. E não era 2 horas de terapia por semana, era 4. Tinha momentos que eu saía dali igual descascar cebola, chorando. E foi descobrir que a minha inabilidade de liderar eficientemente estava vinculada aos meus traumas de infância. Enquanto aquilo não foi resolvido, eu não tinha capacidade de ter uma reunião Exato. discordial de uma forma objetiva e independente. Cara, eu discordo com você, mas aqui, tá tudo bem. Não vou ficar com raiva de ti no final. E é um negócio tão interessante que é assim... Tem muita gente que não consegue fazer isso. E o problema maior é o seguinte, às vezes as pessoas elas acham que... Por exemplo, isso aconteceu quantos anos atrás? 3 anos atrás. 3 anos atrás, ou seja, a versão do Thiago de 3 anos atrás, ela não levaria ele onde ele está hoje. Nunca. Ele teve que mudar algo para poder alcançar algo diferente. Sim. E o problema das pessoas é esse, elas querem conseguir algo sem dar algo. Correto. Earl Nightingale, ele tem um áudio muito interessante, de 32 minutos, e ele fala sobre isso. Ele fala sobre você querer conquistar algo sem dar algo. Sim. E ele fala sobre a pessoa que chega na frente do fogo e fala assim, me dá calor, me dá calor, me dá calor. Primeiro você vai ter que colocar fogo ali. Correto, para ter calor. Exato. Então não existe algo por nada. Não tem como. Sempre vai ter que ser algo para ter algo. Isso aí. Simples. Mas é tão simples que as pessoas não conseguem entender. Muito bom, muito bom. A gente vai colocar aqui seus canais de mídia social. Gostei muito desse bate-papo, muito construtivo. Quero te dar os parabéns aí pela essa trajetória. São quantos filhos que você tem? 3 filhos. 3 filhos. 25, 21 e 15. Cara, você é um cara rico. Demais. Você não É tem definição ideia. de riqueza. E a definição de sucesso ela vai mudando ao longo do tempo. Né? Sem Então, dúvida. cada pessoa tem uma definição de sucesso. Sucesso hoje, de acordo com o Jordan Peterson, é o seu filho querer almoçar com você. Boa. É isso aí. Cara, e eu tenho o prazer de praticamente todos os dias jantar com os meus filhos e quase todos os dias almoçar com eles. Boa. Porque os 3 continuam em casa ainda. Maravilha. Então, pra gente que é brasileiro, você ter os filhos em casa... Americana tem uma cultura diferente, né? Deu 18, fora e acabou. Mas a gente não. Então, por exemplo, ontem até foi engraçado que a minha filha, ela colocou que agora foi aprovado, está na mesa da governadora para assinar uma nova lei que você pode construir um in-law na sua casa e não precisa passar por zoning. Boa. Até 900 square feet. Boa. Sua filha está empolgada agora. Ela já está querendo que ou ela vai morar lá ou a gente. We're taking over the house. Exatamente. Então eu sempre brinco. Assim que casar, ela vai trazer o marido para morar na nossa casa. Boa. Então eu acho que, por exemplo, isso é sucesso. Boa. Né? Aí você fala assim, mas e para outras pessoas, né? E dinheiro? Tem dinheiro?
A questão não é o dinheiro, a questão é a pessoa que você se transforma. Não, isso aí é sem dúvida. Olha, você olha ali no Brasil, na quebrada, a família no final de semana vai pra casa da avó para ter aquele almoço todo domingo. Então, é até interessante que domingo meu filho de 21 anos, ele chegou e falou assim, olha, já vamos deixar uma coisa clara desde já. Se a gente sair de casa, quando a gente tiver casado, domingo o almoço é aqui. Olha que legal. O churrasco é aqui e nós vamos todo mundo comer aqui. Não tem preço isso. É sucesso. Isso é sucesso. Isso é riqueza. Isso é riqueza. Isso é ser um imigrante rico. Isso é ser um imigrante rico. Meu irmão, obrigado, viu, cara? Muito bom esse bate-papo, sucesso. Conta comigo nessa jornada tua. Obrigado. Igual eu te falei. Admiro o que você construiu. E o insight que eu tirei aqui, espero que vocês aí que estão acompanhando a gente, presta atenção. Não tem idade. Às vezes o sucesso vem aos 30, às vezes vem aos 40, às vezes vem aos 50. Sim. Mas, 60, 70 e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque tem muita gente ansiosa achando que tem que ser hoje. Não há. Viva o processo. Todo processo, ele precisa de tempo. Isso. Então, espera. Vai chegar a hora. Vai. Se você se perguntar como posso ser uma pessoa melhor, vai adiantar. Vai ser um pouco mais rápido, porque você vai aprender mais rápido como ser melhor. Porque... E uma coisa também que às vezes as pessoas... você foca, né? Foi o que você falou, o que você fala, o que você pede, o que você recebe. Isso. E às vezes as pessoas, elas confundem um pouco. Mas eu já sou bom? Não estou falando que você é uma má pessoa. Não, eu estou dizendo que a sua versão pode mudar. Você pode ser uma pessoa melhor. Não que você não está sendo uma boa pessoa, mas... dar o livro para essa pessoa e o ego é o inimigo. Exatamente. Tá ali em cima ali, mas vai dar trabalho de pegar ele. Mas enfim, o ego é o inimigo, é isso aí. Para essa pessoa ele tem que ler o ego inimigo. Não tem como. Olha, gente, obrigado mesmo, Reginaldo. Eu que agradeço. Ter você contigo. Obrigado mesmo. Até o próximo episódio. Curtiu o estúdio, curtiu o bate-papo, curtiu o modelo, comenta, segue o Reginaldo. Se você pensa em investir em real estate, o Reginaldo tem os grupos de mentoria também, que ele já tem um grupo de WhatsApp, que ele divide conhecimento. A gente vai colocar as informações dele aí. E até o próximo episódio. Muito bom estar com vocês, hein? Te vejo em breve.